Estendo os meus olhos por todo o universo, contemplo a obra que um dia criei. Bilhões de galáxias ocupam o espaço, origem de tudo que amo e amei. Sistemas solares parecem incontáveis, os sóis, os planetas, os astros, estrelas. Que mundos são esses inimagináveis? É o cosmos de aspectos tão belos pro olhar. Eu sei quantos mundos criados existem e quantos os seres formados por mí. Não há início, jamais terá fim, pois do meu grande amor tudo isto provém. Mas é no lugar especial do infinito que mais se detém sempre o meu terno olhar. O belo planeta outrora bendito, que um homem um dia aqui veio habitar. Ele e tudo que dele é nascido, vivendo em pecado a partir de Adão. Eu dei a Jesus o meu filho querido, trazendo a todos a redenção. A mente eterna do Deus poderoso, que sonda o universo e teu coração, anseia trazer-te de volta a alegria que sentem aqueles que têm o perdão. Veja esse dia que é tão esperado, cumprindo a promessa do nosso Senhor. De todas as nações Ele é o desejado, e todos confirmam que Deus é amor, banindo pra sempre da terra a maldade. O Rei do universo e do meu coração irá integrar-nos de nova verdade. A paz ao amor dele é a salvação.
Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos agora fazer uma oração. Aqueles que puderem, se coloquem de joelhos para a gente estar orando, para começar a nossa apresentação hoje. Oremos. Querido Deus, amadíssimo Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, te clamando misericórdia, te clamando, Senhor, que o Senhor nos enche da Tua presença, prepare o terreno do nosso coração para receber, Senhor, a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a retirar lições para a nossa vida prática da palestra de hoje. Uma palestra tão solene e importante, uma palestra que pode mudar a nossa vida hoje, neste momento, e mudar a vida de muitas pessoas com quem nós vamos entrar em contato depois de aqui. Eu apresento cada família nesse momento, clamo ao Senhor que o Senhor cumpra a promessa nesse momento, que o anjo do Senhor acampe ao seu redor, e todos que estão aqui, Senhor, nos seus lares, e os livre. Pela fé, nós cremos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma palestra. Eu vou passar para vocês aqui algumas orientações, tá bom? Caso o áudio aqui pare em algum momento, você pode deixar nos comentários, ou se travar aqui o slide. Aqui vai ter 3 pontinhos aqui embaixo, em algum lugar, que você pode clicar em mensagem da chamada e colocar ali o seu comentário, sua mensagem, né, caso você queira compartilhar, tá bom? E quero dar aqui as boas-vindas aos que são meus amigos, estão aqui, aos que são alunos aqui do programa de Gestão Plena, também estão convidados. Hoje está sendo com mais pessoas, né? O plantão, a gente faz o plantão da palavra todo domingo, né? Então, hoje a gente abriu também para fazer junto aí com o Ministério Atalaia. A todos aqueles também que eu não conheço ainda, mas que já são meus amigos em Cristo e que eu estou conhecendo aqui através do grupo que nós formamos aqui, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, abraçados por Cristo. Deixa eu colocar aqui agora o slide para me conseguir passar para vocês. Todo mundo está conseguindo ver? Bom, gente, eu quero começar explicando para vocês o porquê que eu estou trazendo para vocês esse tema nessa tarde e a importância da gente estudar esse tema. Nós temos aqui a maioria adventista, mas temos também pessoas aqui que são de outras igrejas, que são convidadas, e esse tema ele é de suma importância para todas as pessoas, independente da nação, tribo ou língua, e eu vou explicar o porquê. Eu aprendi na naturologia que a cada 7 anos, muitas vezes o nosso corpo vai se renovando, e eu decidi fazer uma ilustração para explicar para vocês, né? Então, na minha infância, quando eu era criança, o meu sonho, vou colocar assim, o sonho, né, naquela época, hoje não é mais, não, peraí, eu ia falar alguma coisa antes, né, mas eu vou me apresentar aqui, eu esqueci disso. Eu sou de Maceió, Alagoas, tá bom? Para quem não sabe onde eu moro, então eu moro aqui em Maceió, Alagoas. Inclusive, quando você vier passar férias, já sabe qual que vai ser o destino, né? Eu sou formado em naturologia clínica, que é a naturopatia, tá bom? Eu tenho um projeto ali no Instagram onde eu trabalho empreendendo no ramo da área da saúde. Então, quem quiser me seguir ali no Instagram, Carlos Naturólogo, a gente busca falar ali sobre como vencer a gastrite e o refluxo de uma vez por todas de forma natural. E nós temos um projeto chamado Digestão Plena, onde a gente ensina as pessoas a voltar a ter uma digestão plena, a voltar a ter o prazer de comer, a voltar a ter o prazer de comer o que é bom, que Deus deixou para a gente, livre da gastrite e do refluxo e principalmente conhecer a Cristo. Então, eu costumo dizer que a minha missão é a de Cristo, pregar, ensinar, curar e fazer o bem. Então, a gente vai pregando a palavra da justiça, a gente vai ensinando a verdadeira educação, a gente vai pregando, curando as pessoas com a mensagem de saúde, e a gente vai fazendo as obras beneficentes através ali do empreendedorismo. Como eu estava dizendo para vocês, com
7 anos de idade, o meu sonho era ser um Cavaleiro do Zodíaco. Então, eu gostava muito desse desenho. Eu contemplava tanto esse desenho que eu queria ser um personagem do desenho. E esse era um sonho da minha infância. Talvez para você ache um sonho um pouco engraçado. Mas não só eu, mas os meus colegas também ali tinham esse sonho. Só que se passou 7 anos. E depois de 7 anos, os meus sonhos mudaram. Depois de 7 anos, com 14 anos ali, eu chamo de hiperfoco, com hiperfoco. Não no sentido negativo, mas no clube de desbravadores. E eu ainda gosto do clube. Ajudo quando eu posso, mas hoje não faço mais parte do clube de desbravadores, que é um departamento da Igreja Adventista. E o meu sonho era se tornar líder, era ter esse lenço colorido. E ali eu fui lutando até que eu alcancei esse sonho, me investi em líder. Se tiver algum desbravador por aqui, deixa aí nos comentários, ou que já foi do clube, né? Só que depois que passou mais 7 anos, os meus sonhos já mudaram completamente. Então, ali com os 21 anos, o meu sonho era se tornar um naturólogo. O que eu mais queria na vida era me formar para poder ajudar as pessoas a vencer as suas doenças físicas, emocionais, espirituais, através da obra médico-missionária. E depois de 7 anos, o sonho mudou de novo. O sonho mudou de novo. Hoje eu tenho 28. Para quem não sabe a minha idade, já revelei agora. Então, o meu sonho hoje é levar a mensagem da justificação pela fé a todo mundo. A todas as pessoas que eu entro em contato, aos meus amigos, os meus familiares, as pessoas de minha igreja, os meus alunos. Então, veja que a cada 7 anos os objetivos e os sonhos foram mudados. E hoje o meu objetivo é aquele que está lá no clube de derivadores, né? Salvar do pecado e guiar no serviço, através da mensagem da justificação pela fé. Então, gente, é por isso que eu amo tanto essa mensagem. Eu amo tanto falar sobre isso. Porque para mim hoje é o meu objetivo de vida. É levar essa mensagem a todo mundo. Se eu precisar usar a saúde para alcançar as pessoas, se eu precisar usar o empreendedorismo para alcançar, a gente vai usar. Mas todos serão atraídos por essa mensagem. E essa mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem está em Apocalipse, capítulo 14. O inestimável dom de sua própria justiça ao agente humano indefeso. Esta é a mensagem de Deus, é a mensagem do terceiro anjo. Então, quando você ouvir o nome mensagem do terceiro anjo, lá no Apocalipse, você vai lembrar, é a justificação pela fé. E eu vou explicar aqui o que é justificação pela fé hoje, tá bom? Essa mensagem, quando o Romano fala assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a palavra fala isso, ela está falando que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é a mensagem da justificação pela fé. Eu estou trazendo esses textos aqui para vocês entenderem o nível e o grau de importância que é entender isso, que é a mensagem mais importante da Bíblia. É a primeira mensagem que nós temos que entender. Se nós não compreendemos isso, tudo que nós fizermos de obra será em vão. Lá em Apocalipse 18:1 fala que o anjo vai cobrir a terra, Deus vai cobrir a terra com a sua glória. Mas o que é essa glória que vai cobrir a terra? Será que é uma luz que vai emanar de Deus? Será que é um poder? Será que é um sentimento que vai possuir as pessoas? Isso é a glória de Deus? Não. A glória de Deus é a mensagem da justificação pela fé, chegando a todas as pessoas. Essa é a glória de Deus que vai iluminar a terra. Então, quando você ouvir a palavra glória de Deus, você lembra, é a justiça de Cristo, é as vestes brancas de Cristo, é a sua justiça, é o seu caráter. Sempre que a Bíblia fala glória, ela está apontando para isso. Quando você ouvir a palavra, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Inclusive, pega a palavra de Deus, abre Apocalipse 14, ali no versículo 12, e a palavra onde tem fé em Jesus, você risca e coloca fé de Jesus, só para corrigir. Porque a melhor tradução é a fé de Jesus. A fé de Jesus é a mensagem da justificação pela fé, em conexão com a lei. Então, gente, se essa é a mensagem mais importante, é a mensagem que nos libertaria do pecado, é a mensagem que nos traria cura emocional, é a mensagem que nos traria cura física, é a mensagem que despertaria para que um povo, para se preparar para a volta de Jesus, para que Jesus pudesse voltar, porque nós não estamos falando de Cristo crucificado, Cristo que justifica, Cristo que voltará para nos salvar. Cristo quer nos salvar hoje do pecado.
Agora que a gente já entendeu por que eu falo sobre isso e o porquê dessa mensagem, olha o que fala aqui nessa citação. O conhecimento do que as escrituras pretendem ensinar ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Ou seja, se o seu filho ele está buscando fazer uma faculdade, estudar isso, aquilo, e você está buscando fazer uma pós-graduação, uma graduação, isso e aquilo, esse conhecimento, ele é o mais importante de todos esses. É o conhecimento que você deveria ter antes mesmo de você buscar outros conhecimentos. Mas muita gente conhece de muita coisa. A gente conhece nossa área de trabalho, nossa área de formação, mas a gente não conhece sobre o que é cultivar fé, o que é fé. Os nossos filhos muitas vezes não conhecem essa mensagem. Talvez você hoje vai conhecer de forma mais profunda. Então, gente, isso daqui é o conhecimento mais importante de toda a Terra. É isso que eu estou tentando transmitir para vocês, o grau de importância que é nós estarmos aqui. E eu tenho plena certeza, convicção, que os anjos de Deus estão aqui, estão na sua casa, o seu anjo da guarda, o seu anjo redator, o Espírito Santo está aí agora com você. Tem uma comitiva com você. E quando a gente fala sobre essa mensagem, o poder de Deus começa a se manifestar, Deus começa a agir, Deus começa a trabalhar. Tem pessoas que chegou aqui nessa live aqui agora, eu mandei aqui o link, entrou agora, porque Deus chamou. Entende? Então, nós vamos entender primeiro o que é fé. Para a gente entender o que é justificação pela fé e como que isso nos ajuda a reformar a saúde, temos que entender o que é fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Tá, beleza, Carlos. Tem outra definição que aprofunda essa. Ora, a fé é esperar que a própria palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa própria palavra para que ela faça o que ela afirma. Carlos, eu não entendi nada. Como assim? Certeza do que não se vê, depender da palavra. Eu vou usar uma ilustração para vocês. Na minha infância, a gente gostava muito de comprar brinquedos. Então, eu estou mostrando aqui alguns brinquedos da antiguidade. Se você for antigo como eu, mais antigo, talvez você lembre aqui de algum brinquedo. Então, por exemplo, as meninas gostavam muito da Barbie, né? Os meninos gostavam muito de comprar boneco, bolinha de gude e outras coisas mais. E muitas vezes a gente não tinha condições de comprar. Muitas vezes não, quase sempre, né? A gente não tinha condições de comprar essas coisas, porque a nossa realidade na época era muito caro. Então, a gente, quando passava por uma loja, por um shopping, por algum lugar que tinha esses brinquedos, a gente dizia, mãe, compra, compra, compra. E a gente insistia ali com a mãe ou com o pai para poder comprar aquele brinquedo. E o que acontecia? A nossa mãe, ela falava uma palavra. Ela falava assim, ó, na volta a gente compra. Quem tem mãe e a mãe já falou isso, escreve aí nos comentários. Filho, na volta a gente compra. E aí você ali, uau, que bênção, né? Quando a gente voltar, ela vai comprar ali o boneco, a Barbie, a casinha, isso e aquilo. Só que chegava na volta e a mãe não comprava. Ela ia por outro caminho. Ela dizia, não, agora não dá tempo de ir por ali. Então, nossa mãe, ela soltava uma palavra que não dava para a gente esperar que a palavra dela realizasse o que ela disse que faria. Nem dava para depender dessa palavra para que ela fizesse o que ela afirma. Você entende? Então, como a nossa mãe, claro, ela nos ama, mas ela tem as suas falhas, né? Ela mentiu naquele momento para não precisar corrigir a criança. Né? Infelizmente, as mães faziam isso e ainda fazem hoje. Então, a criança, depois que ela se frustra, na segunda vez, que a mãe diz, na volta a gente compra, ela fala, não dá para esperar não, que a palavra da senhora vai cumprir. Porque a senhora, na primeira vez, não cumpriu. E nem vou depender disso para que ela faça. Eu vou me espernear aqui mesmo no shopping agora, na frente de todo mundo. Porque eu sei que se eu deixar para a senhora fazer depois, a senhora não vai fazer. Então, gente, isso daqui é quando você perde a esperança na palavra da mãe, porque é falha. A palavra do ser humano é falha. O ser humano pode marcar ou falar alguma coisa e ele pode mentir, ou ele pode acontecer algum imprevisto que ele não vai conseguir realizar. Um outro exemplo. Eu vi um meme esses dias, não sei se, que dizia assim, né? Esse é o meu psicólogo da época, né? Qual desses 4 psicólogos você foi atender?
Mas é uma brincadeira, né? E aí, eu lembro que na minha infância, o nosso pai, geralmente os pais, né, o homem, eram pessoas que tinham mais palavra. Então, nosso pai falava assim, ó, filho, se você aprontar, você vai apanhar. Só dizia uma vez, se você aprontar, você vai apanhar. Se você for para tal lugar, você vai apanhar. Se você, a gente fala aqui em Alagoas, né, gasear a aula, que é faltar aula, né, você vai apanhar. E a gente, ficou meio assim, né, mas será que ele vai fazer mesmo? E a gente aprontou, a gente saiu com o que não devia. Eu lembro que na minha infância, às vezes, eu escapava para jogar PlayStation, jogar fliperama, né? Hoje eu não jogo mais e acredito que não é o melhor para nós. Mas, quando chegava em casa, nosso pai, ele cumpria o que falou. Não, eu falei para você que você vai apanhar, você vai apanhar. Então, a gente tinha duas alternativas. Ou a gente se escondia debaixo da cama, ou a gente dizia assim, hoje eu não vou voltar para casa. Isso já aconteceu comigo, né? Hoje eu não volto para casa, porque se eu for para casa, eu sei que ele vai cumprir o que ele falou. Por quê? Porque quando o pai sempre cumpre o que ele fala, o que é que vai fazer? Nós vamos esperar que a palavra do pai realize o que ela diz que fará. Então, eu vou chegar em casa e eu vou apanhar. Eu tenho certeza disso, porque ele falou, e quando ele fala, ele cumpre. Quando ele fala, ele realiza. E eu vou depender dessa palavra. E eu sei que ela vai fazer o que a palavra falou. Entende? A mesma coisa, gente, acontece com Deus. Nós precisamos esperar que a palavra de Deus cumpra o que ela falou. E depender dessa palavra para que ela cumpra aquilo que ela disse. Isso é depender da palavra. Assim como a gente acreditava que a palavra do Pai ia ser cumprida, temos que acreditar que a palavra de Deus vai ser cumprida. A nossa mãe, naquela época, nessa situação específica, não dava para confiar nela, mas em Deus nós podemos confiar. Entende? É por isso que o livro Estudo sobre Fé, ele fala, fé é esperar que a própria palavra de Deus realize o que ela diz que fará. Se Deus falou, está escrito, acabou. Vai acontecer. Se Deus falou que ele perdoa meu pecado, quando eu me ajoelho e peço perdão, acabou. Não importa se as pessoas vão lembrar dos meus pecados. Não importa se eu vou lembrar. O que importa é que ele vai esquecer, que ele vai perdoar, que ele vai purificar. Se Deus falou, ele vai cumprir. Entende? Eu vou depender disso e viver crendo que a palavra está cumprindo isso no meu coração. Quando Deus disse assim, ó, haja luz e houve luz, quanto tempo levou para a luz aparecer? Quanto tempo? Quantos minutos? Menos de um segundo. Instantaneamente a luz apareceu. Porque quando Deus fala alguma coisa, aquilo tem que acontecer em nossas vidas. Tem que acontecer do jeito que ele falou. Quando Deus se deparou com um homem leproso, Jesus se depara com um homem leproso. Esse homem leproso é eu e você. Nós estamos com a lepra do pecado. Nós estamos enfermos com doenças. Nós estamos destruídos emocionalmente com ansiedade, depressão. Estamos estressados. Nós estamos doentes e nós vamos até Cristo. Nós dizemos assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse assim, ó, quero ser limpo. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Se você crê, escreve aí nos comentários o seu amém. Cristo, esse mesmo Cristo que estava ali, é o Cristo que está do nosso lado agora, dizendo, filho, vai, fala comigo, pede perdão, que eu vou te perdoar instantaneamente, imediatamente. Quando Jesus estava no barco, e os discípulos o acordaram ali na angústia da alma, Jesus disse para a tempestade, cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou imediatamente na hora que Jesus falou. Então, se você está no mar, na tempestade de ansiedade, de angústia, de preocupação, Jesus diz assim, filho, me chama. E eu vou dizer assim, ó, cala-te, coração, aquieta-te. E o coração vai se calar e aquietar. Pela fé. Ainda que você continue sentindo ansiedade, ainda que você continue sentindo medo, mas pela fé, a presença, o amor de Deus expulsou o medo. Esse medo que eu estou agora é o medo da carne. É a ansiedade da carne. Mas
O medo que estava na minha mente foi expulso por Jesus. Com uma palavra, se a gente cumprir os requisitos de se arrepender. Quando o centurião foi até Jesus, ele disse, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Ou seja, Jesus, em mim não há justiça. Em mim não há justiça, eu não sou digno de que entres na minha casa. Tem uma frase que diz assim, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Mas a palavra fala, o homem nasce inclinado ao mal. A sociedade o piora. Então esse homem ele dizia, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas Jesus disse, mas ele disse assim, mas dizes uma palavra e o meu servo será curado. Porque aquele homem sabia assim, ó, se Jesus falar assim, curado está, aquilo vai acontecer na hora que ele falou. Então só assim, ó, só diz uma palavra, ele vai ser curado. Você não precisa ir lá. Você não precisa se incomodar de ir na minha casa. Gente, vocês conseguem ver a grandiosidade disso? Um governador do estado, estamos aqui na época política, né? Um governador do estado chegar para um naturopata lá do meio da floresta amazônica, que trabalha com tratamentos naturais, que fala de Jesus, da educação pela fé. Olha, eu poderia ir em todos os médicos aqui, os melhores hospitais, mas eu sei que você é aquele que Deus enviou, e que se você falar uma palavra, por você ser Deus, ele vai ser curado. Então isso foi uma humilhação para os fariseus, porque os fariseus não valorizavam Jesus. Mas esse homem, um pagão, Jesus disse, nunca vi fé como essa, porque uma fé que crê que a palavra vai cumprir o que ela falou. E depende dessa palavra para fazer o que ela diz. É essa fé que Jesus quer ver em nós. Quem é o Israel hoje? Nós somos o Israel de Deus. Nós não temos essa fé. Nós vamos aprender a ter agora. Por isso que fala, decore aqui, tire print. Tire print disso daqui, gente. Escreva no caderno, uma folha, coloque na porta de casa. Fé é esperar que a própria palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa própria palavra para que faça o que ela afirma. Agora, por que, Carlos, que você está falando sobre fé, sobre justificação, sobre o que é a fé, em um evento aqui sobre saúde, né? Porque eu queria aprender como comer, qual chá tomar, qual que é a garrafada que vai curar o meu câncer. Porque, gente, na oração pelos enfermos é necessário ter fé. Pois isto é de acordo com a palavra de Deus. A oração feita por um justo, um justificado pela fé, pode muito em seus efeitos. Se não tiver fé, não tem cura. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível mover o braço de Deus para curar. Por isso que não adianta você tomar remédios naturais apenas, remédios de farmácia, fazer dietas. Não adianta você apenas buscar ajuda psicológica. Tudo isso tem a sua importância em certos cenários. Mas, antes de tudo isso, temos que ter fé, que Deus vai usar quem Ele quiser, como Ele quiser, quais ferramentas Ele quiser, para trazer a cura. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque tudo que não provém da fé é pecado. Se eu não estou vestido com as vestes de Cristo e eu vou orar, Deus não aceita aquilo. Se eu não estou vestido com as vestes de Cristo e eu vou fazer exercício físico, para Deus aquilo não tem valor. Por quê? Tudo que não provém da fé, tudo que não vem no coração cheio de fé, é pecado. É forte, mas é a verdade. E é por isso que hoje, o diabo ele está nos acusando diante de Deus. Olhe para essa imagem. Essa imagem descreve a passagem lá de Zacarias, capítulo 3. O diabo começa a acusar o ser humano. Olha, essa pessoa aqui, ela merece estar com gastrite. Ela merece ter um câncer no estômago. Ela merece estar com doença autoimune. Esse daqui merece estar ansioso e depressivo. Aquele dali, ele merece, porque foi as práticas erradas deles que geraram isso. Eles são pecadores, eles são injustos, eles são imundos. E ele começa a nos acusar, nos acusar, nos acusar, nos acusar. E Jesus diz assim, ó, não é este um tição tirado do fogo? Ou seja, não é este o meu escolhido? Gente, Jesus, ele chama Zacarias de escolhido
antes mesmo de purificar ele do pecado. Jesus o ama antes mesmo de purificar do pecado. Porque quando Jesus olhava para as pessoas, ele via o que as pessoas poderiam ser no futuro. Imagine você começar a olhar para sua esposa, para os seus filhos, para os irmãos da igreja, para as pessoas da rua, dizer assim, o que essa pessoa pode ser se no futuro ela se entregar a Deus? Eu vou tratar ela assim, como se ela já estivesse transformada. Como que a gente trataria as pessoas? Jesus, ele olhava para as pessoas, vendo o que ele pode ser no futuro nas minhas mãos. É assim que eu vou tratar ele. Como se ele já estivesse transformado. Porque o amor igual de Cristo sempre atribui as mais favoráveis das intenções aos motivos e atos dos outros. Mas por que eu não consigo, Carlos? Porque nós olhamos o pecado das pessoas e não o ser que está dominado por ele. Que Jesus deu sangue. E realmente, gente, a nossa situação, ela é desesperadora. Não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória. O que é agora? Justiça. Glória de Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres. Essa daqui é a nossa condição hoje. Eu sei que você vai pensar, essa mensagem aqui é para o irmãozinho da igreja, é para o meu filho, é para minha tia, é para o meu esposo, é para você. Você é assim, eu sou assim. Quando a palavra fala que não tem um justo sequer, porque não tem. Mas tem uma solução para eu e para você. O que você precisa entender hoje é que você é merecedor da ansiedade, da depressão, da morte, da gastrite, da doença autoimune e de qualquer outra coisa que afeta o emocional, físico e espiritual. Mas Deus derramou o seu sangue e carregou tudo isso para que ele pudesse limpar o nosso pecado e nos tornar merecedor por causa da sua justiça. E nós podemos estar em dois grupos hoje. O primeiro grupo é o grupo do desânimo. São os fracos, falhos e pecadores. Eu sou pecador mesmo, a gente vai cair uma hora ou outra. Eu sou falho, eu não consigo vencer o apetite. Eu como aqui, mas daqui a pouco eu saio dali, e vou levando assim até a volta de Jesus. Eu venço aqui, aí chegar na volta de Jesus, aí eu sou fraco, eu não consigo, né? Não dá certo, não consigo fazer exercício físico, não consigo ler a palavra, não consigo orar. Fracos, falhos e pecadores. Muitas vezes estamos dominados pelo vício em telas. É difícil falar isso, gente, que vai tocar nas nossas dores. Aquilo que a gente está fazendo de errado. Estamos bebendo bebidas estimulantes, que sabemos que não podemos beber. Estamos com glutonaria, que não é apenas comer demais, mas comer, beliscar o dia inteiro, variar demais. Estamos sedentários. Estamos com restrição do sono, porque dormimos tarde, acordamos cedo. Excesso e sobrecarregado com tarefas, às vezes do trabalho, da igreja. E somos incrédulos. Não cremos que a palavra de Jesus pode cumprir o que ela falou, perdoar os pecados e nos habilitar a viver a mensagem de saúde, as obras de justiça, as obras que o Senhor quer fazer em nós. E você pensa, tá bom, Carlos, e aí? Se você se identificou com algum desses, você precisa de Cristo agora. Eu me identifiquei, eu preciso de Cristo. Essas pessoas, eu vou me incluir no meio, eu sou dependente de sentimentos. Então, ou seja, quando eu estou com vontade de comer o que é bom, eu como. Mas se eu estou com vontade de comer o que é ruim, eu como também. Porque eu sou movido pelo desejo, pelo apetite, pela paixão. Eu tenho apego, eu como isso. Mas tem que comer aqui um prato de frutas, cereais e sementes de manhã. Mas eu não gosto de frutas, cereais e sementes. Eu gosto de um pão branco com ovos fritos e um copo de café com leite. É isso que eu gosto. Eu vou comer o que eu gosto. Então a gente é movido pelos sentimentos. O que eu gosto, eu como. O que eu não gosto, eu não como e acabou. Não estou nem aí com a vontade de Deus. Somos vítimas dos altos e baixos. Então, ora a gente está lá em cima, super animado, faz uma semana de detox. Ora está lá embaixo, desanimado. Somos incrédulos. Não cremos que a palavra de Deus pode nos salvar. Mas todos nós somos desamparados como ovelhas sem pastor.
Então, quando você está assim, é exatamente nesse momento que você tem que buscar Jesus. Eu ando aqui de mototáxi bastante. Eu sempre vou conversando com ele sobre algum assunto e no final eu falo sobre a educação pela fé. E a maioria fala assim, Carlos, eu preciso me consertar, me ajeitar, me reformar, para então eu ir a Cristo. E nós estamos iguais. Eu preciso parar de comer isso, parar de vestir aquilo, parar de ouvir aquilo, para depois a Jesus me aceitar e me justificar. Eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou isso. Não, Carlos, não é assim. Você precisa fazer todas as reformas para então merecer a justiça. Não, irmão. Você precisa ir a Cristo, deixar ele remover o seu pecado, colocar as suas vestes em você para te habilitar a fazer as obras de justiça. Porque a gente foi educado a vida inteira assim. Temos o segundo grupo, que eu também me incluo. O grupo do egoísmo, mudança exterior e formalismo. Então, esse grupo, eles fazem coisas que devem ser feitas. Reformar a saúde, comer melhor, ouvir uma música melhor, o vestuário ok, tudo perfeito exteriormente. Que não é errado, tem que fazer essas coisas. São as obras da fé. Mas dentro do coração, eu estou cheio de egoísmo. Eu tenho um espírito de resistência, ou seja, eu nunca assumo que estou errado, eu sempre estou certo, eu nunca escuto uma opinião diferente da minha. Um espírito de acusação. Eu costumo dizer, quando você compara a sua vida com a vida do outro, que não está comendo saudável, que não está fazendo isso, aí você fica, uau, tá vendo? Eles não estão fazendo, então eu sou santo. Mas quando você pega a sua vida agora e compare com a de Jesus. Não, com a de Jesus não. Com a de Jesus não pode não, porque Jesus é um padrão muito alto. Aí se eu comparar com a de Jesus, aí eu vou me sentir pecador. Aí eu não vou conseguir acusar os outros. Injustiça no coração, opressão, imposição daquilo que eu quero que as pessoas façam. Lembre, imposição não é pregar a verdade. Eu posso pregar a verdade como eu estou pregando aqui. Olha, tem que comer isso, tem que parar de comer aquilo, isso daqui faz mal. Se você estiver fazendo isso daqui, você está pecando. Mas cheio do Espírito Santo. Isso não é impor as pessoas, porque você está pregando para o público geral. Imposição é você forçar alguém individualmente a fazer aquilo. Coerção de consciência. Se a pessoa não despertou ainda para viver esse estilo de vida, então você precisa forçar as pessoas a viver isso também. Ah, se eu não como tal coisa, e você não entendeu ainda, você vai ter que comer também. Então, esse grupo, ele é dependente de si próprio. Ele é vítima de um jugo de servidão. Como assim, Carlos? As reformas, a vida saudável, né, é um peso. Carlos, eu estou aqui fazendo esse protocolo só porque eu quero curar essa doença, sabe? Porque eu quero voltar a ter o prazer de comer de tudo. Eu quero sair com a minha família e comer de tudo que não presta de novo. É só por isso. Ou está fazendo a reforma de saúde, mas, eu estou fazendo aqui, sabe? Não como isso, não visto aquilo, não ouço aquilo, mas eu não faço porque Deus tocou no meu coração, ou porque eu sinto que é o certo. Eu faço porque as pessoas, se eu não fizer, as pessoas vão ficar olhando para mim e vão dizer, olha, não faz. Então, ele sente que mudar o vestuário, mudar a alimentação, mudar o tipo de música, mudar a forma de comer é um peso. Eu faço porque a minha mãe manda. Eu faço porque os irmãos já sabem como saudável, e se eu comer algo de errado, vão falar mal de mim. Aí eu acabo não comendo. Não porque eu não queira comer. Se não fosse as pessoas, eu iria comer. E às vezes eu como escondido. Mas esse grupo também é desamparado e desanimado. Também é incrédulo. Eles não creem que precisam da mensagem da justificação pela fé, porque eu já conheço a mensagem da justiça de Cristo, eu já sou crente, eu já sou, aqui tem pessoas da Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Igreja Batista, eu sou adventista, então não preciso disso. Não, eu tenho uma alimentação saudável, né? Sou vegetariano, como muitas frutas, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo é eu sou, eu sou. Esses dois grupos, eles precisam de Cristo. O grupo que está bem vestido, bem trajado, que aparentemente é perfeito, tem a raiz no egoísmo, porque é uma reforma farisaica. E o grupo que está no liberalismo, tem que comer de tudo mesmo, estou nem aí, tem a sua raiz também no egoísmo. Mas Jesus, ele diz, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
Escreve aí seu amém. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Filho, mesmo você sendo egoísta, eu te amo. Gente, os fariseus olhavam para Jesus e os fariseus queriam despedaçar Jesus. Então, imagine que os fariseus era como se fossem psicopatas hoje, que queriam fazer as pessoas em picadinho. Eles queriam fazer Jesus em picadinho, queriam despedaçar Jesus. E Jesus olhou para os fariseus e os chamou de hipócritas. Jesus foi duro. Mas o Senhor fala que, quando Jesus falava isso, o choro transparecia em seu rosto, porque ele queria salvar os fariseus, mesmo sendo psicopatas, mesmo sendo pessoas terríveis. Gente, eu não sei o que é psicopata, estou só aqui dando um exemplo, tá bom? Então, assim, eram pessoas terríveis. E Jesus olhava para eles e dizia, eu quero dar a minha vida por você. Por isso que eu te chamo de hipócrita, porque eu quero que você mude. No livro O Ministério da Cura, diz assim, ó, deve se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento. Ou seja, ora por mim, porque eu estou doente, ora por... Que a violação da lei de Deus, quer natural, o que é uma lei natural? A lei do movimento, eu preciso fazer exercício físico, eu não faço. A lei da nutrição, eu preciso nutrir o meu corpo, não estou nutrindo de forma adequada. A lei da hidratação, eu não estou hidratando o meu organismo da forma adequada. Quando você quebra essa lei, é pecado. E que a fim de receber as suas bênçãos, que é a saúde, ele deve ser confessado e abandonado. Me perdoe, Senhor, porque eu estou sedentário. Me perdoe porque eu sou egoísta. Me perdoe porque eu olho para as pessoas e eu julgo as pessoas. Eu quero, Senhor, estar tão cheio do Espírito Santo que eu vou julgar segundo a reta justiça. Que não é pecado julgar o outro, mas tem que julgar segundo a reta justiça, cheio do Espírito Santo. Então, eu vou pedir oração, mas eu tenho que estar disposto a mudar os meus hábitos. E qual que é a solução de Deus para esses dois homens? Com certeza você se identificou com algum desses dois. Eu me identifiquei com os dois. É você fazer o que a Andy falou na palestra dela. Você vai olhar para Jesus e vai encontrar onde está a sua dificuldade. Como Cristo venceu o que você precisa vencer? Ou seja, eu não consigo ficar 5 horas sem comer, sem beliscar no intervalo. Jesus passou 40 dias. Talvez não, ele ficou magro, desfigurado. Talvez quando ele voltou para a cidade, as pessoas começaram a falar, olha como é que está magrinho, olha isso, olha aquilo. E Jesus era o mais desprezado, ele suportou aquilo. Então, se Jesus suportou tão grandiosidade, Jesus também vai nos ajudar na nossa dificuldade de vencer o apetite. Porque ele venceu para que a gente pudesse vencer como ele venceu. Ah, cara, mas o meu problema é a baixa autoestima. Eu preciso de autoestima. Você não precisa de autoestima. Você precisa da estima de Cristo. Não, você tem que dizer que você é bom, que você é isso, que você é aquilo, que você é bonito, que você... Não. Peraí, tá tudo errado. Você não é bom, você não é justo, você não é nada. Você vai dizer, Senhor, o Senhor falou que o Senhor me torna justo, o Senhor me torna bom, o Senhor, para mim, eu sou alguém sagrado para o Senhor, sou teu templo do Espírito Santo. Então, se o Senhor está me dando essa estima, já é suficiente. Eu não preciso da estima das pessoas. Se as pessoas ali desejarem, eu já estou completo e feliz. Entende? Jesus, ele tinha a estima de Deus, mesmo estando desfigurado e magro. Quando ele fala dor, gente, é a sua dor. É a dor da artrite, é a dor da gastrite, é a dor dos problemas intestinais, é a dor de cabeça. Eu sei que quando a gente olha para essas coisas, a gente não consegue colocar a nossa vida dentro. Ah, não, e as dores? Não, gente, é a sua dor. Quando você sente dor, Jesus sente junto com você. Só que ele fez tudo isso para que você não precisasse carregar isso. Você está carregando algo que não é seu. Ansiedade, depressão, as doenças físicas, emocionais. E Jesus hoje quer que você largue isso.
Talvez nós estejamos igual a esse paralítico, buscando a cura física. Senhor, cura minha gastrite. Tantos anos orando, Senhor, cura minha artrite, cura minha ansiedade, meu estresse. Cura minha ansiedade, Senhor, porque eu não sei se meu filho ele vai crescer, se ele vai se desviar, se ele não vai se desviar. Meu filho está afastado, qualquer momento pode se perder. E eu só vivo ansioso com isso. Cura esse temperamento, Senhor, terrível, que eu grito com a minha esposa, eu me falo mal, eu falo mal das pessoas. E Jesus diz, filho, perdoados estão os teus pecados. Ellen White fala que a obra do perdão é a mesma da justificação. Quando Cristo perdoa, ele está justificando. Ele diz, levanta-te e anda. Mas eu não consigo fazer exercício físico, Senhor. Filho, perdoados estão os teus pecados. Levanta-te e vai caminhar. Vai andar de bicicleta. Vai mexer com a agricultura. Vai fazer calistenia. Ah, mas eu não estou com desejo, não tenho apetite para isso, eu não tenho paixão por exercício físico. Filho, o poder da vontade. A vontade é decidir fazer e acabou. Não porque está sentindo, mas porque Deus mandou. E Jesus, ele diz, não é este um tição tirado do fogo, um escolhido? O Senhor te repreende, ó Satanás. Essa palavra, o Senhor te repreende, ó Satanás, ele também diz para a gente agora. Se você pegar essa palavra e dizer, Senhor, cumpre isso daqui na minha vida agora. Então Jesus repreende o diabo. Tira as suas vestes de pecado. Jesus remove todo o pecado. As vestes de Cristo não são vestes para cobrir os seus pecados. As vestes de Cristo, Cristo retira aquelas vestes sujas de você do pecado. E ele coloca as vestes novas de justiça. Você vai continuar, sim, tendo uma inclinação para o mal, que é a natureza pecaminosa. Você ainda vai ter tendências para o mal, desejos para o mal. Mas se você não ceder, isso não é em si pecado. Porque Jesus remove. Está escrito, gente. Se está escrito, acabou. A definição de pecado é transgressão da lei. Está escrito, se confessares o vosso pecado, ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda a injustiça. Ah, não, eu vou confessar o pecado, mas ele só vai perdoar alguns pecados. Ele só limpa alguns. Esse daqui não. Aquele dali não. Jesus limpa todo o pecado. E muitas pessoas estão escravizadas, porque pensam assim, eu já me ajoelhei, eu orei para parar de gostar de comer, de tomar álcool, por exemplo. Aí eu orei, chorei, pedi perdão, Jesus me justificou. Quando eu me levantei, aquele desejo forte de tomar álcool. Então, Jesus não perdoou, porque se eu tenho desejo, então eu já estou em pecado. Porque a gente peca por pensamento, palavra e por obra. Não, gente, ter o desejo não é pecado. O desejo vai saindo com o tempo. À medida que você vai participando, natureza de Cristo, natureza divina de Cristo, as tendências vão sendo subjugadas, controladas e, por fim, eliminadas. E quando Jesus coloca essas vestes em você, diante de Deus, você é considerado justo, santo e perfeito. Não porque você é santo, mas porque as vestes de Cristo o tornaram santo. E não apenas uma veste exterior, mas porque Cristo está morando dentro de você. E onde Cristo habita, não há pecado. Onde Cristo habita, não há imundícia. Há saúde, organização, pureza, vida. E, quando nós fazemos isso, agora nós somos merecedores da cura. Escreve aí o seu amém. Somos merecedores da cura, porque estamos vestidos com as vestes de justiça de Cristo. É por isso que Jesus queria que essa mensagem de Gênesis Apocalipse chegasse a todo mundo, porque o mundo está enfermo. O mundo está assim, eu sinto um ódio por tal pessoa, então eu estou em pecado. Eu sinto apetite para comer tal coisa errada, então Jesus não perdoou. Eu preciso lutar com isso a vida inteira, até Jesus remover esse pecado. Não, gente. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, o desejo, o apetite e a paixão que foram corrompidos, eles vão guerrear no seu coração. Vai, come, come, come.
A lembrança do apetite condescendido, você vai lembrar no seu coração. Mas Jesus dá o poder para você controlar isso. Então, ele remove o pecado e dá o poder para você controlar os desejos que não são pecado. Os apetites e paixões, as tendências privadas que não são pecado. Vocês entenderam? Quando você entende isso, você fica liberto. Por quê? Sábado à noite, está lá uma pia de prato sujo para lavar. Nossa, que vontade maravilhosa. Quem fica assim? Gente, sábado à noite, eu amo lavar prato. Eu estou sentindo uma alegria tão grande, sabe? Um desejo, uma paixão por lavar os pratos. E quanto mais a pia está grande, mais desejo eu tenho de lavar. Quem está assim, gente? Ninguém. Ninguém está assim. Porque o nosso eu não quer lavar prato. A gente vai vontade de reclamar, de murmurar. Aí você controla e diz assim, Senhor, a minha vontade de murmurar. Mas em nome de Jesus, cumpre a palavra que diz, fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Servir ao Senhor com alegria e com cântico. Bora colocar um louvor. Tem um ministério que é versos cantados, né? E Bíblia falada. São versinhos cantados. Fazer tudo sem murmuração, nem contenda. E vai colocando louvor e vai lavando os pratos. Daqui a pouco, você está no louvor ali, e você começa a pensar, louvado seja Deus por isso, louvado seja por aquilo. Senhor, acabei de lavar o prato com alegria. Como é que é isso? Porque você creu que recebeu, antes de sentir. Porque a fé é quando você crê, que você recebe as bênçãos espirituais de Deus, mesmo sem sentir sentimento de alegria, de amor e etc. Porque Deus falou que ia derramar, mas o nosso coração, o nosso corpo está enfermo. Então, a gente vai levar um tempo até começar a sentir isso, mas a gente crê que já recebeu e age como se já tivesse recebido. Porque em Cristo Jesus. Então, ó, estou justificado pela fé, certo? Lembrando, gente, você não pode se ajoelhar e pedir perdão por todos os pecados de uma vez. Senhor, me perdoe todos. Não. Você tem que confessar pecado por pecado. Todos que você lembrar, você vai confessar com o nome do pecado. Carlos, como é que eu sei que eu me arrependi verdadeiramente? A pessoa que não se arrependeu, ela sempre vai colocar a culpa em alguém. A culpa de eu não ter curado, a culpa de eu ser assim temperamental, rígido, a culpa de eu não conseguir vencer apetite, não é minha. A culpa é do meu marido, porque ele não faz a reforma de saúde. É da minha esposa, porque ela não faz a reforma de saúde. A culpa é do médico, porque ele só passa remédio. A culpa é do naturólogo, porque ele passou um protocolo muito difícil para mim. Então, a culpa é de todo mundo, mas não é minha. Então, o arrependimento verdadeiro é quando você deixa de olhar para as pessoas e diz assim, Senhor, a culpa é minha e eu feri o teu coração. Quando você pede perdão porque feriu a Jesus, aí você diz, eu estou me arrependendo verdadeiramente, porque eu não estou olhando mais para as pessoas. Eu estou olhando para o ferimento que eu causei em Jesus. Ah, não, senhor, eu peço perdão, mas ela que começou, viu? Não, peço perdão porque eu gritei ali, eu falei áspero, mas foi ela que me provocou. Isso não é arrependimento verdadeiro. Isso é justiça própria. E aí Jesus diz, porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por amor. Vamos traduzir? Porque em Cristo Jesus, você mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, ou não mudar, não tem valor algum, se não for pela fé que opera por amor. Ou seja, se eu fizer as coisas por fazer, Jesus não aceita. Mas se eu me ajoelhar, pedir perdão, receber as vestes de justiça, então estou apto a fazer o exercício físico, a comer saudável, a dormir cedo, dormir bem, a tomar um suco detox. Eu estou apto. Agora eu estou apto. Ah, Carlos, mas vai demorar quanto tempo? Se você orar agora, se ajoelhar e confessar cada pecado, Deus te dá o poder agora. O poder não é sentimento. O sentimento muitas vezes não vem agora. Às vezes vem. Mas na maioria das vezes o sentimento não vem. Já a gente vai entender a diferença da bênção física para a bênção espiritual, para o sentimento. Tá bom? E a gente vai entender por que Jesus não cura hoje com uma palavra. Porque tem muita gente aí, Carlos, mas se eu vou orar e a palavra vai cumprir na hora que eu orei, por que eu oro a Deus para curar e ele não cura com a palavra? A gente vai entender aqui no final. Então, não saia daí se você chegou até aqui.
Então, é a fé que atua por amor. Porque, gente, quando você recebe as vestes de justiça de Cristo, cada ato que você faz a partir de agora é um ato de justiça. Então, se você vai lavar os pratos, aquilo é um ato de justiça, porque Cristo está em você, está fazendo com você. Então, todo ato que você faz é um ato de Cristo. Então, se você elogia sua esposa, isso é um ato de Cristo, é Cristo elogiando ela, assim como lá em Cantares. Se você vai no mercado e dá uma boa tarde, é Cristo dando boa tarde para aquela pessoa. Se você vai fazer exercício físico, é Cristo caminhando também, porque ele está em você. Entende? Então, isso é um privilégio tão grandioso que eu não sei o porquê que a gente busca tanto curtida. Ah, eu preciso de curtida, eu preciso que o meu vídeo viralize, eu preciso que as pessoas me reconheçam, eu preciso de um cargo na igreja para mostrar para as pessoas que, gente, se a gente entendesse qual que é o cargo que a gente tem, que é embaixadores de Cristo, a gente não precisaria depender disso para estar bem na nossa, entre aspas, autoestima. Porque Jesus diz, sendo, pois, justificados pela fé, perdoados, purificados de pecado, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então imagine que a justiça de Cristo é o alicerce da casa. As paredes são os hábitos. Para você conseguir praticar os hábitos, tem que ter o alicerce primeiro. E esse alicerce ele pode ser construído com uma palavra. Haja o alicerce, haja a justiça em você. Você não precisa passar muito tempo como pedreiro construindo, porque Jesus te dá o alicerce pronto no seu coração. E você vai fazendo o quê? Colocando a construção. Depois que você é justificado pela fé, então vem as obras. O esforço, exercer o poder da vontade de fazer o que é certo, decidir fazer o que é certo. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, criados, né? O poder da palavra criativa para boas obras. Quais são as boas obras? No contexto da saúde, o exercício físico, dormir cedo, dormir bem, sempre que possível, comer saudável, o mais saudável possível de acordo com as minhas condições de realidade. Tem algo, gente, que Deus colocou no meu coração agora, eu preciso falar, talvez alguém aqui está precisando ouvir isso. Muitas vezes a gente é escravizado com a mensagem de saúde, porque todo mundo fala uma coisa. Não pode comer amendoim, não pode comer amendoim. Pode comer trigo, não pode comer trigo. Pode comer isso, não pode comer aquilo. Pode comer isso. E você fica, meu Deus, mas eu tirei isso, tirei aquilo. Aí agora não pode também comer isso, porque tem agrotóxico, aquilo tem pesticida, aquilo tem isso, aquilo tem fungo, aquilo tem aquilo. E aí, mas se eu tirar essas coisas, eu não tenho condições de estar comprando castanhas e isso e aquilo. Aí eu nunca vou conseguir 100% fazer a reforma de saúde. Claro, gente, você pode sim, você tem condições financeiras de buscar uma alimentação melhor. Ah, eu posso comprar uma aveia sem glúten? Amém. Ah, eu posso plantar um amendoim, colher amendoim do meu sítio? Louvado seja Deus, mas nem todo mundo vai poder fazer isso. Então, qual que é o princípio? Deus não vai cobrar, tem um verso que fala, Deus não vai cobrar daquilo que você não tem. Então, coloca esse princípio, escreve isso daí no papel. Eu tenho que fazer o meu melhor, de acordo com a minha realidade e as minhas condições. Então, se as minhas condições hoje é comer banana, mamão, o cuscuz do Frocão que está lá, transgênico, com um pouco de amendoim, semente de gergelim, ou um leite de coco caseiro, louvado seja Deus. Eu entrego isso a Cristo, Senhor. Opere pela fé que atua pelo amor, em nome de Jesus. Ah, mas aí eu tenho condições de comprar um cuscuz não transgênico, de plantar o milho, colher a espiga? Melhor ainda. Mas não deixe de mudar porque você está esperando o momento perfeito para poder acontecer. Ah, eu não consigo fazer exercícios físicos fora de casa? Faz dentro de casa. Ah, eu não consigo fazer nada porque vai caminhar. Entende? Então, dá o seu melhor de acordo com a sua realidade e as condições, mas é dar o melhor. Isso daqui não é para você ficar relaxado, mas é para você libertar a sua cabeça, a sua mente de, meu Deus, eu tinha que fazer exercício físico, dormir cedo, isso, mas aí eu fui no centro e levei meu filho no hospital, aí eu cheguei tarde, dormi tarde, pronto, já pequei, já quebrei uma lei de saúde. Gente, Jesus está vendo que você não conseguiu dormir cedo, não porque você queria dormir tarde, mas porque você não teve condições de fazer. E Jesus vai completar a obra.
E Jesus vai aceitar isso porque você está vestido com a justiça. Então, o que é possível, você faz. O impossível, você deixa com Deus. Isso liberta nossa mente. Quando eu entendi isso, eu digo, Senhor, vou fazer o meu melhor, de acordo com as minhas condições. Porque a Bíblia é assim, gente. O ideal era o Éden. Mas teve o dilúvio, não tinha mais nada. Tiveram que comer ali os alimentos animais. Hoje, nós temos acesso a alimentos naturais. Frutas, legumes, verduras, cereais, raízes. Não precisamos comer alimento de origem animal. Mas mesmo nos alimentos naturais, a gente ainda vai ter dificuldade, porque um diz que não pode com agrotóxico, outro diz que não pode com outra coisa. Porque quem efetua em vós, tanto querer como realizar, é o Senhor. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então o pessoal fala assim, Carlos, mas você fala muito sobre justificação pela fé, sobre fé, sobre fé. Tem que falar sobre as obras, as reformas. Gente, entendam. Imagine uma manga. Ninguém vai pegar apenas o caroço da manga e dizer assim, isso daqui é manga. Ninguém vai pegar apenas a polpa da manga sozinha e vai imaginar assim, ó, tem a polpa da manga sozinha ali, pendurada na mangueira, sem a casca e sem o caroço. Porque para ser manga, tem que ter a semente e o fruto. Então, quando a gente fala fé que atua por amor, já está incluída as obras. Porque é impossível, gente, você plantar uma semente de manga, e se for do plano de Deus que a manga cresça, que a manga não dê fruto, a manga vai dar fruto. Entende? É isso que a palavra tenta dizer. Olha, se você tem fé, vai ter obra junto. Você não crê que Deus, ele cura pela alimentação? Então você vai mudar a alimentação. Ah, mas fulano diz que tem fé, mas não reforma o estilo de vida. Então não tem fé. Acabou. Ah, fulano reforma o estilo de vida, mas é egoísta. Então não tem fé. E aí, a partir desse momento, você começa a fazer esse processo. Todos os dias, ao acordar, a sua primeira lição é se ajoelhar e orar. Orar, clamar a Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Pedir para que Jesus coloque em você a sua justiça. E o que é orar? É conversar com Deus como um amigo, é falar com Deus. Quando eu era criança no adolescente, eu deitava assim, eu imaginava o céu, um banquinho, colocava Jesus, colocava eu, e eu contava o meu dia inteiro para Jesus. Eu dormia conversando com Jesus. Era mais de 1 hora ali. Eu acordei de manhã, aí eu fiz isso, eu li a palavra, aí eu fui em tal lugar, aí eu discuti com não sei quem, me perdoa, Jesus, aquela pessoa é tão difícil para me lidar com ela. Pense numa pessoa complicada. Meu Deus, muda meu coração, que eu sou terrível. E vai conversando, eu comi tal coisa, aí eu comi demais, me perdoa que eu comi demais ali. Então você vai conversando com Deus, a respiração da alma. A gente precisa estudar a palavra. Estudar a palavra é como comer a palavra. Ou seja, eu preciso pegar um versículo da Bíblia. Esses tempos eu estava lendo, por exemplo, Salmo 91. Eu peguei cada um dos versos do Salmo 91 para entender o que aquilo daí tem a ver com a minha vida. Onde que a justificação pela fé estava ali dentro. Como que esse Salmo 91, o que significa assim? Seta que voa de dia, peste que se propaga, mortandade que assola meu dia, é uma doença, é um demônio que paira meu dia. O que é isso? Eu fui estudar verso por verso, dentro do hebraico original. Isso é comer, mastigar a palavra. Às vezes eu pego aqui um versículo só, um versículo. Eu passo 2 horas em um versículo. Entende? Do que você ler 10 capítulos e não entender nada. Então, o ler a palavra é o mastigar. Aí a linguagem fala assim, ó, o meditar na palavra é como digerir a comida. Não adianta eu respirar a oração, estudar a palavra, comer, mas não digerir, não meditar. E o que é meditar? Não é ficar em silêncio, esperando ouvir a voz de Deus. Não é isso. Meditar é você pegar aquela palavra e você pensar,
Eu vou colocar isso na minha vida no dia a dia. Eu li aqui assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá, beleza. Como é que eu vou aplicar isso? Tenho que fazer exercício físico, estou sem vontade. Alegrei-me, Senhor, porque o Senhor me disse, vamos fazer o exercício físico pela fé. Aí você vai lavar os pratos. Alegrei-me, Senhor, em lavar esses pratos pela fé. Vamos lavar, vamos cantar, vamos orar. Ontem um amigo veio aqui, atordoado, angustiado, que se envolveu numa briga e tudo mais. Eu comecei a falar com ele. Disse, amigo, ele estava muito resistente, né? Falei, amigo, vamos se ajoelhar, vamos orar. A gente orou sobre a palavra. 1 João 9, ele começou a chorar. Depois me abraçou e falou assim, Carlos, eu estava precisando disso. Sim, saiu um peso das minhas costas. Eu só precisava de um abraço. Só precisava entender que Jesus me perdoou. Então, é isso que nós precisamos hoje. Que a palavra de Deus, ela faça parte da nossa vida. Quando eu estou lavando os pratos, eu estou em comunhão com Deus. O ato de fazer o exercício físico é um ato de comunhão. O ato de você comer é um ato de comunhão. Porque tudo que você faz é Cristo fazendo. Então você vai acordar pela manhã, vai tomar o seu chá medicinal, a sua água, suco detox, aquilo que você é acostumado a tomar, ou que o seu naturopata passou para você tomar. Então, Senhor, como a Josiane explicou ontem, né? Use isso daqui para cura e restauração, Senhor, em nome de Jesus. Atue. Que a tua vida esteja aqui, Senhor, me entregar cura e restauração. Porque se você tomar um suco detox, um chá, e Deus disser assim, eu não vou atuar através disso, eu não vou pegar as substâncias fitoterápicas que estão ali dentro para curar, acabou, não vai curar. Você pode procurar o melhor médico dos Estados Unidos, você pode procurar o melhor suplemento, o melhor profissional integrativo, não vai resolver o problema. Por quê? Porque quando Deus diz assim, eu vou fazer, ele vai fazer. Mas nós precisamos submeter nossa vontade a Deus. Vontade, gente, é o poder da ação, é o poder de decidir. A vontade não é o desejo. É algo que eu estou mudando na minha linguagem. Porque eu achava que vontade era o desejo, né? Ah, não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de orar, de ler a Bíblia. Não, gente. Vontade é o poder de decidir. Os apetites e paixões, os desejos, são as faculdades inferiores. Então, eu não estou com desejo. Vou dar aqui o meu exemplo. Eu tenho dificuldade com exercício físico. Eu estou aqui há 1 mês e meio fazendo exercício físico de domingo a sexta-feira, calistenia. Mas eu faço pela fé. E estou começando a gostar. Depois de 1 mês e meio, né? Estou começando a gostar. Eu já não consigo mais ficar sem fazer o exercício. Eu já estou gostando de ali fazer, né? Quando eu faço ali e fica muito fraco o exercício, aí já vou para o treino intermediário, para o treino avançado, flexões inclinadas, flexões, estava fazendo de joelho, fazendo agora normal, diamante. Então, entende? Por quê? Deus coloca o gosto, o apetite, o querer e o realizar em nós, mas nós precisamos decidir fazer mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, porque a fé é a certeza que Deus coloca no nosso coração o poder da vontade, mesmo que eu não tenha desejo de fazer. Gente, isso daqui é poderosíssimo. Leia isso daqui com o espírito de oração. Olha o que diz aqui, ó. Ao nos sujeitarmos o nosso coração a Cristo, nosso coração se une ao seu, nossa vontade emerge na sua vontade, nosso espírito torna-se com o seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos a sua vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. A nossa decisão, submissa à decisão de Deus. Somos levados cativos a ele. Vivemos a vida de Cristo. Isto é o que significa estar trajado com as vestes de justiça. E quando eu estou trajado de justiça, justiça é fazer o bem. É pelos atos que todos seremos julgados. Nosso caráter é revelado pelo que fazemos. Então, entenda, o seu vestuário revela, sim, o seu caráter. A sua alimentação revela, sim, se você está com Deus ou se você está com o inimigo. Por quê? Porque é pelos atos que revelamos quem habita no nosso coração. E é verdade, sim, que tem pessoas que fazem mudanças exteriores, mas não têm o Espírito de Cristo. Mas é impossível você não ter o Espírito de Cristo, você ter o Espírito de Cristo e não reformar
a sua saúde. Porque a fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz. Se a palavra falou que o ideal de Deus é Gênesis 1, acabou. Realizou agora. Me deu o poder. Vou mudar agora. Quando eu falo vou mudar agora, tem pessoas que dizem assim, não pode mudar radical. Quem disse que não pode? Quantas pessoas que são meus alunos fizeram a mudança radical? Não pode mudar gradualmente. Quem disse que não pode? Deus tem formas diferentes. Uns ele vai trabalhar mudando gradualmente. Olha, primeiro você vai organizar sua rotina, sua água, a forma de dormir. Na segunda semana você vai organizar quais hábitos você precisa colocar na sua vida. O exercício, o banho de sol, o sono regulado. Aí depois você vai organizar a sua alimentação. Muda o café da manhã. Depois de uma semana, muda o almoço. Depois tem que ser mudanças decididas. Não é assim, eu estou há 10 anos tentando parar de comer alimento carne. Estou há 10 anos lutando para poder parar de comer. Não, não é isso. Isso não é fé que atua por amor. Entende? Por quê? Se a palavra falou, crê nesses profetas, e os profetas estão falando, mude a alimentação, se prepare. A alimentação dos últimos dias é essa daqui. É isso daqui que vai ajudar você a estar pronto para a volta de Cristo. Então, você crê, eu creio que a palavra vai cumprir o que ela falou. Mas por que muitas vezes a gente não é curado de uma doença física? A oração da fé salvará o doente. A questão do radical aqui, gente. Muitas vezes, a gente vai precisar fazer uma mudança radical. Não é errado fazer uma mudança radical. Aí eu vou parar tudo do dia para a noite? Sim. Tem pessoas que tomam uma decisão e não voltam mais. Então você tem que orar a Deus para ver o que Deus quer para você. É radical, é gradual. Independente da forma como ele vai fazer com você. Por exemplo, tive pessoas aqui, o Cosmo, meu aluno, estava com câncer no estômago. Eu disse para ele, Cosmo, a gente tem que ir pro radical, porque câncer é um negócio que vai rápido, né? E aí, bora. Ele também ele é adventista, não vivia a reforma de saúde, vamos lá. Então, foi 2 meses ali, 2, 3 meses. A argila no estômago, carvão ativado, banho de vapor, alimentação, sono, os chás, os sucos, a palavra de Deus, oração, clamor. 3 meses, o câncer desapareceu. Por que o câncer desapareceu? Porque Deus queria curar ele. Isso é a fé que opera por amor. Então, ele fez a mudança radical? Fez. E até hoje, ele está com a alimentação vegetariana. A esposa dele fez nutrição, agora eles têm um Ministério de Saúde lá em São Paulo, na igreja. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Tem gente que é gradual, tem gente que é radical. Não julgue quem fez radical. Ajude. Não julgue quem está ali fazendo gradualmente. Ajude. Tá, vamos lá. A oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por que, Carlos, que eu não pego Tiago, capítulo 5, 15, oro sobre as pessoas e as pessoas não são curadas? Por quê? Se a fé é crer que eu vou receber aquilo antes mesmo de sentir. Como é que eu vou crer que Deus curou sem eu sentir a cura? Porque eu tô doente, eu tô com a doença aqui. Veja, as bênçãos espirituais, Deus, ele sempre dá para você na hora que você orou. É automático, instantâneo. Então, eu me ajoelhei, pedi perdão por todos os pecados. Eu peço, Senhor, eu quero mais fé, eu quero cultivar a fé. Jesus diz assim, haja em vós a fé. E aparece na hora que ele falou. Desde que você cumpra os requisitos. Arrependimento verdadeiro. Senhor, coloca a palavra no meu coração. Ele coloca na hora que você orou. A justiça, na hora que você orou. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Muitos de nós, Senhor, eu preciso orar, 10 dias de oração para receber o Espírito. Eu preciso orar para receber. Não, gente. Você pode receber o Espírito Santo agora. É para receber o Espírito Santo agora. É para você levar essa mensagem agora para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio. E você vai só clamar a Deus pela porção dobrada do Espírito. Entende? Sim, eu quero mais, eu quero a porção dobrada, mas eu já estou com o Espírito Santo. Eu não preciso fazer jejuns e anos, até Jesus derramar o Espírito. Não, ele derrama agora. E o Espírito vai te levar a fazer jejum. Vai te levar a orar, vai te levar a clamar, vai te levar a comer melhor.
Mas você pode receber agora o Espírito Santo. Ah, mas eu me ajoelhei e eu orei pelo Espírito Santo, mas eu não estou sentindo nada. Mas o Espírito Santo não é um sentimento, ele é uma pessoa que habita em nós. Ah, mas eu orei pelo amor e Deus me colocou, não estou sentindo amor. Gente, amor é o princípio da ação, não é sentimento. O sentimento vai vir sim. À medida que você ama pela decisão, o sentimento vai vir com o tempo. Mas o amor não é o sentimento, é o princípio da ação. Quando eu comecei a entender o que é amor, o que é fé, o que é faculdade superior, inferior, apetites, paixões, desejos, inclinações, assim, mudou a minha vida. Então, essas bênçãos você consegue agora. Agora, muitas vezes a bênção física, ela não vem automaticamente. Aí eu vou orar a Deus por um carro agora, só a palavra de Deus, porque ele vai suprir necessidades. Aí Deus vai falar e vai aparecer um carro. Ah, eu vou orar para Deus curar o câncer. Eu orei, Deus não curou. Ah, eu já orei aqui para Deus me libertar da ansiedade. Mas eu ainda estou sentindo ansiedade, logo Deus não libertou, logo eu estou em pecado, logo se eu estou em pecado, eu não estou justificado. Vocês entendem? Quando a gente é movido por, eu só vou crer que eu recebi o amor de Deus, que expulsa a ansiedade, se eu não estiver mais sentindo a ansiedade. Mas Deus, eu passei 2 anos em depressão, 1 ano, 1 ano e meio, depressão, ansiedade, e eu fiz o protocolo da cura pela palavra durante 1 ano. Durante 8 meses eu não senti nenhuma diferença emocional, sentimental. Eu fazia jejum, eu chorava, eu orava, eu clamava. Eu chorava, orava, clamava. E aquela ansiedade, aquela angústia pela rejeição, ela não saía do meu coração. Eu dizia, meu Deus, tem algo de errado comigo, Senhor, eu acho que eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais. E depois de uns 8 meses eu comecei a ter a pequena melhora, diminuiu. Aí depois de 1 ano, diminuiu ainda mais. 1 ano e meio, desapareceu a ansiedade, a depressão, sumiu. Mas eu já acreditava que Deus tinha me libertado desde a primeira vez que eu tinha orado. Porque o sentimento de depressão e ansiedade, muitas vezes vem da nossa carne, natureza carnal. Entende? Algumas razões porque Deus não cura. Isso daqui é libertador, gente, porque muita gente aqui está, Carlos, por que eu não estou curado? Por que a minha mãe, eu orei sobre a minha mãe não curou? Eu tenho tal doença, não curou? Gente, vocês vão ver aqui que o problema de Deus não curar com uma palavra não é porque Deus perdeu o poder de curar com a palavra. Ele ainda tem poder, ele ainda cura com uma palavra. Mas é mais raro ele curar com uma palavra. Não porque ele não queira, não porque Deus não tem poder. Aqui vai estar os porquês. Ó. Primeiro, Deus sabe que se ele curar você, ou seja, Deus sabe que aqueles que ele curar ou não, vão resistir às provações que vão vir no futuro. Então, se Deus está vendo que essa pessoa aqui, ela precisa dormir em Cristo no momento, porque ele sabe que no futuro ela não vai suportar a provação e vai se perder, ele prefere que ela morra doente, mas morra salva. Isso dá um descanso para você em relação a um familiar que está enfermo, e você quer forçar Deus a curar ele. Deus sabe se a sua vida seria uma bênção ou maldição para si mesmo ou para o mundo, se ele te curar. Porque tem muita gente que, se Deus curar, ele vai ser uma maldição para o mundo. Deus sabe que se ele curar eu e você, a gente vai continuar seguindo o mesmo rumo de descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus. Ou seja, quando a gente está doente, a gente clama, a gente ora, pede o Espírito Santo, vai para a igreja e faz exercício, e faz aquilo. Depois que cura, tá bom já, né? Era só uma dieta. A dieta começa e acaba, acabou. Deus sabe que elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo com o apetite pervertido. O que mais? Aqui fala que Deus não cura, por quê? Muitos poucos aproveitariam suas oportunidades de familiarizar-se com o modo correto de comer, beber e vestir. Ou seja, Deus sabe que se ele curar a pessoa, ela vai voltar a se vestir de forma errada, a beber errado de novo e a comer errado de novo. Por isso que ele não cura. Aqui outra coisa. Muitos são postos a dormir em Jesus porque Jesus simplesmente quer que a pessoa durma. Ele lhes dará aquilo que é de muito mais valor, a graça. Então, às vezes, Deus não vai curar porque ele quer dar apenas a graça no momento. Então, quando você for orar para uma cura física, para uma bênção material,
para um sentimento que você quer que a pessoa tenha, você tem que orar assim, ó. Senhor, primeiramente, a bênção espiritual. Eu quero receber o Espírito Santo. Vou me ajoelhar agora, pedir perdão por todos os pecados. Jesus purifica e derrama o Espírito. Acabou. É instantaneamente. Agora, a bênção física. Senhor, eu estou doente. Em nome de Jesus, Senhor. Se for a tua vontade me curar, cumpra o que está escrito aqui em Tiago 5:5. Me cura com a palavra. Mas se for a tua vontade curar gradualmente, me cure gradualmente. Mas se for a tua vontade não me curar, me ajuda a suportar. Entende? Isso é a cura física pela fé. Que muitas vezes vai dar cura espiritual primeiro e vai curar você com o tempo, porque você precisa aprender muita coisa ainda. Talvez, se você não estivesse doente, você nem estaria aqui hoje. Então já é mais um motivo para Deus ter te curado, para você estar aqui nessa semana de oração. Ele lhes dará aquilo que é de muito mais valor, graça para suportar a doença. Isso aqui é muito pesado, gente. Porque a gente não quer a graça para suportar a doença, a gente quer a cura da doença. Mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês entenderam, gente, que não tem nada de errado com o entendimento de que Deus cura com a palavra? Não tem nada de errado. Porque vocês estão vendo que o problema não é Deus, somos nós. O nosso coração egoísta. Outra, a violação da lei de Deus é pecado. Então Deus sabe que a gente vai ali. Ou seja, perdão, Deus não cura porque tem algum pecado que não confessou. Deus não cura porque a doença está vindo pela depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Então, se não tratar o emocional junto com a palavra, não vai curar o físico. E Deus não cura porque Deus sabe que o diabo iria trabalhar através de operação de curas miraculosas. Veja, gente, Deus, ele cura sim com uma palavra. Ele cura com a palavra. Eu vou mostrar para você aqui 3 exemplos. Mas não é a maneira dele agir nesses últimos dias de forma mais proeminente. Então você não pode dizer assim, fulano orou sobre fulano e curou. Ali não foi Deus que curou. Deus pode sim ter curado aquela pessoa com a palavra. Você não pode também ir para um nível de ser incrédulo. Entende? Mas também não pode achar que Deus só vai curar de forma gradual, porque tem pessoas que Deus vai curar com a palavra. Entende? Outra coisa, Deus não cura porque ele não podia ser glorificado nisto, enquanto eles estivessem violando. Aqui está falando das pessoas que oram por outras para serem curadas. Ou seja, ele fala assim, ó, vi que o motivo, porque Deus não ouvia mais plenamente as orações de seus servos, pelos doentes entre nós, ou seja, o Carlos está orando por um aluno. Só que o Carlos está, como é que se diz? Naturalmente, praticando hábitos que estão destruindo a saúde. Aí diz assim, ó, era que ele não podia ser glorificado nisto enquanto o Carlos estivesse violando a lei de saúde. Então, para você orar por alguém, para que Deus cure da doença, você tem que viver a mensagem de saúde. Outra coisa, Deus não cura de forma miraculosa, na maioria das vezes, porque a reforma de saúde prepara o caminho para que as pessoas recebam a mensagem da justificação pela fé. Entende? Por exemplo, aqui tem um monte de gente que são meus alunos, né? Por que eles estão aqui? Porque eles ouviram lá no Instagram sobre gastrite e refluxo, vieram atrás de curar o físico, estão aqui agora entendendo que precisa da cura espiritual. Entende? Por que Deus às vezes não cura? Porque você precisava conhecer o Carlos, a Joseane, a Andréia, a Andy. Era por isso. Entende? Mas o diabo cura também. Não cura. Não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado. Peraí que a minha dicção está ruim. Terão lugar em breve. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. Fará com que as pessoas fiquem doentes. E depois, de repente, removerá delas o seu poder satânico. Serão consideradas, então, como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz deixarão o dia da luz, porque não se tornarão com Cristo. Então, muito cuidado, gente, porque às vezes o diabo coloca a doença. Sabe aquela história de que, o fulano de tal fez um trabalho para fulano de tal? Tudo bem, quem está em Cristo, essas coisas não vai pegar. Mas se você não está em Cristo, não está justificado pela fé, tome cuidado. Porque se a gente estiver condescendendo, dando brecha para o diabo entrar, ele pode nos adoecer e depois tirar a doença
E você dizer assim, ó, quem me curou foi o suco de batata. Quem me curou foi o remédio tal. Quem me curou foi o Carlos, fulano de tal. O Carlos, que é naturólogo lá. Foi ele que me curou. Não, gente. Quem te curou? Quem tem que te curar é Deus. Então, o diabo, ele manipula para que você coloque o mérito no ser humano e não no Deus que está usando o ser humano como ferramenta. Esse meu aluno aqui, o Cosmo, é aquele que eu falei, do câncer, né? Que em 2 meses ele conseguiu reverter o câncer. Esse daqui é um outro aluno, o Hernani, não sei se ele está aqui na live, mas pode ser que ele esteja. O Hernani, ele foi diagnosticado com câncer no estômago, estava doente, emagreceu muito, foi no médico, foi diagnosticado, e ele voltou para casa, ele é da igreja Deus e Amor, e ele tem um hábito, toda meia-noite, acordar para poder passar horas ali orando com Deus e clamando a palavra. Isso antes de eu conhecer ele, tá bom, gente? Não foi eu que ensinei isso para eles, ele já fazia antes. E aí ele tem um sonho em que os anjos de Deus vêm até ele, abrem ali o seu estômago e retiram dele o tumor. E ele acorda. E aí ele diz, olha, eu creio que eu fui curado. Ele fala para a esposa, vai no médico, faz endoscopia. Na endoscopia não dá mais o câncer, dá apenas uma gastrite leve. Então Deus curou ele com a palavra, eu creio. E aí depois ele foi lá no Instagram procurar, para poder curar o restinho, né, que é a gastrite leve, e ele me encontrou. E entrou aqui dentro, e agora está aqui, entendendo o que é a justificação pela fé. Então, por que Deus não curou ele completamente do estômago? Porque ele precisava conhecer o programa de gestão plena, mas curou do câncer. Ah, mas ele curou um em 3 meses e o outro curou com uma palavra? Foi. Porque Deus vai agir da forma que ele quiser agir. Já o meu amigo aqui, o Edson, meu aluno, o Edson, ele descobriu o câncer no estômago. Um homem de oração, um homem de fé, um homem que eu ligava para ele para orar com ele, para dar força a ele, ele me dava força. Jesus está comigo, a palavra de Deus está comigo, só vai acontecer comigo se for da permissão de Deus, e se acontecer, Deus está conosco, Deus sabe o que é melhor para nós. Gente, ele orou, ele incentivou, ele pregou para as pessoas, até o último dia da sua vida. Ele era da igreja, da Assembleia de Deus. E ele veio a falecer. Deus não curou o câncer dele. Porque nem sempre Deus vai conceder a bênção material. Mas eu falei com essa justificação pela fé. E, na verdade, eu não falei para ele, porque foi ele que falou para mim. Ele que me ensinou que é justificação pela fé, o que é fé. Na prática. Eu sei a teoria, mas ele sabe a prática. Então, o Edson faleceu. Não foi curado do câncer. O Cosmo foi curado gradualmente. O nosso amigo aqui, o Hernani, foi curado com a palavra. Então, gente, eu não sei o que Deus fez na sua vida. Se ele vai curar gradualmente, se ele vai curar com a palavra, se ele vai curar, ou se ele não vai curar. O que eu sei é, a cura do pecado ele quer fazer agora. Isso é o que eu sei. Para a gente ir para o encerramento, Jesus diz assim, ó, vinde a mim, você que está cansado. Cansado do temperamento egoísta, cansado da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, cansado da opressão, cansado da gastrite, do refluxo, cansado das doenças autoimunes, das doenças nos ossos, da dor de cabeça. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Muitos há que não têm mais esperança. Dá-lhe novamente a luz do sol. Muitos perderam o ânimo. Dizer-lhe palavras de conforto. Orai por eles, aos que oferecem o pão da vida. Lê-lhe a palavra de Deus. Muitos padecem de uma enfermidade da alma, que bálsamo nenhum pode restaurar. Médico algum pode curar. Orai por essas pessoas. Encaminhai-as a Jesus. Contai-lhe que há um bálsamo e um médico em Gileade. Louvado seja Deus. Então é isso que Jesus ele quer fazer conosco hoje. Ele quer nos livrar do pecado e nos dar esse bálsamo de cura. Então, gente, em nome de Jesus, faça como Paulo hoje, esquecendo-me das coisas que ficaram de domingo para trás e avançando para essa minha frente, sigo rumo ao alvo, que é a glorificação de Deus na sua volta. Então, gente, em nome de Jesus, Deus quer libertar você do pecado agora. Quer te dar o poder para você controlar a ansiedade e a depressão agora. E quer te curar, talvez, gradualmente, a doença física. É isso que você precisa. Libertação de pecado, controle emocional
e cura gradual através dos hábitos saudáveis. Indico para vocês a palavra de Deus. Leiam a palavra. É o nosso único fundamento, a nossa única regra de fé. Se você quiser se aprofundar sobre esse tema da justificação pela fé, leia o livro Caminho a Cristo. Leia o livro com o que você aprendeu hoje. Às vezes ali que o livro fala sobre as bênçãos, sobre o poder da palavra, sobre crer que recebeu antes mesmo de sentir. Leia o livro Estudo sobre Fé. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida, como tem transformado a minha. E se você quiser me acompanhar no Instagram, nós temos ali o perfil Carlos Naturólogo. Nesse perfil eu falo sobre gastrite, refluxo, como vencer isso. Claro que depois, quando a pessoa entra no programa, ela vai conhecer a educação pela fé. Mas ali no perfil, a gente foca nisso. E o perfil A Voz do Deserto, que é um ministério próprio que eu tenho, é um perfil pessoal, onde eu falo ali sobre mais a parte missionária, né, assuntos espirituais, etc. Tá bom? Agora nós vamos ouvir um louvor que fala sobre esse processo de perdão, justificação e preparo para a volta de Jesus. Enquanto você escuta esse louvor, provavelmente você não conhece esse louvor. Enquanto você escuta, pensa assim, Jesus, em nome de Jesus, perdoa meu pecado, Senhor. Aí você vai dizendo os pecados que você tem. Para você sair, quando acabar esse louvor, justificado pela fé. Amém? Então vamos ouvir o louvor. Medite na letra desse louvor. Em nome de Jesus. Quando acabar aqui o louvor, gente, vocês vão para o grupo, né? Chegando no grupo, coloque o seu depoimento. O que você aprendeu hoje? Coloque um agradecimento a Deus. Não a mim, mas a Deus. Coloque um agradecimento a Deus. Ah, Carlos, eu entendi isso, eu entendi aquilo. Eu estou melhor emocionalmente. Eu tirei o fardo do pecado, o fardo de culpa. Coloque lá, porque vocês vão incentivar as pessoas a estarem aqui amanhã, às 19h30, segunda-feira. Tá bom? Então coloque, porque você já vai aí fazer igual a mulher samaritana, né? Já vai pregar o evangelho. Tá bom? Vamos lá, então? Deixa eu colocar aqui. Apresentar. Peraí. Eu sou fraco e pecador, sozinho não consigo salvação. Não há nada que eu faça para merecer o preço do perdão. Mas pela fé posso ter justiça do Senhor, e desejoso Ele está, posso ouvir o seu clamor. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás. Eu fui homem como tu, fui tentado, mas eu não pequei. Vim a fim de dar o exemplo de que podes resistir a todo mal, mas tal poder só podes ter com firme comunhão. Buscando mais me conhecer e em constante oração.
vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertá-lo de uma vida de pecar, e como eu, tu vencerás. Deus espera que o seu povo reflita o caráter de Jesus. Quando a igreja o tiver, receberão a chuva de poder. Assim a obra irá findar e o mundo ouvirá da sua volta, e então virá para nos buscar. Vestes de justiça eu te dou, branqueadas no meu sangue lá na cruz. Creia que eu posso libertar